Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Hoje eu venho trazer uma mensagem e hoje é o começo de uma nova jornada, onde Deus tem me cobrado realmente, falado muito ao meu coração sobre esta obra, sobre este chamado, sobre a mensagem que eu devo entregar e que cada um de nós, tendo o seu chamado, o seu propósito, não é mais possível negligenciar, acreditando que outros já estão fazendo, acreditando que já é o suficiente, que o evangelho tem sido pregado e que talvez a nossa pequenez, que talvez a nossa insignificância não vai fazer nenhuma diferença. Porém, Deus tem falado ao meu coração através de outras mensagens que eu escuto e Ele realmente tem me convencido que aquilo que eu tenho que fazer, que aquilo que eu tenho que entregar não será entregue por outra pessoa. Então, por obediência a Deus, eu venho aqui hoje nessa mensagem trazer uma palavra de Deus, trazer uma oração, uma mensagem. Eu quero iniciar o vídeo e eu vou fazer a leitura aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 4. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós têm em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveitais as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, esse canal aqui, ele começou com um desejo ardente de transmitir o evangelho, de levar oração, de realmente orar por pessoas e ver resultados. E naquela ocasião, a minha sogra, ela não tinha muito conhecimento e ela começou a ouvir as orações, as mensagens, e ela estava sempre me dando um feedback. E eu me sentia muito feliz por ter alguém, né? Por mais que tivesse outros inscritos no canal, mas eu tinha alguém que eu percebia bem de perto que estava fazendo alguma diferença. E a minha sogra veio a falecer. E não foi por conta de luto ou rebeldia, nada disso. Simplesmente ali eu comecei a parar, né? Foi estacionando e eu não postei mais nenhuma mensagem, nenhuma oração. Porém, eu sou uma pessoa de oração constante, eu sou uma pessoa que eu amo a mensagem. A palavra de Deus, ela é para mim um alimento verdadeiro, verdadeiro mesmo, para o espírito, para o corpo, para todas as emoções, porque a palavra de Deus, ela equilibra a minha mente, ela equilibra os meus sentimentos. A palavra de Deus mudou a minha vida, mudou toda a minha existência. Eu era uma pessoa totalmente diferente e bagunçada no meu interior. E Deus foi me alinhando. Então, eu tenho uma gratidão imensa. E quando eu oro por pessoas, mesmo até pessoas que eu não conheço pessoalmente, pessoas que muitas vezes estão na mídia fazendo sucesso, mas que são pessoas que estão vazias por dentro, que sentem um vazio e uma tristeza na alma. E quando eu estou em oração, Deus me mostra. E eu vou me entregando em oração. Então, existe em mim um desejo ardente pela mensagem, pela oração. E eu sei os efeitos que as orações e as mensagens, elas trazem. Porque eu já orei por famílias e vi famílias restauradas. Então, não é que seja
a minha oração. É apenas o agir de Deus através daquilo que nós pedimos com uma intenção real e verdadeira. Como essa intenção de ver famílias transformadas, de ver pessoas sendo libertas de vícios, de problemas emocionais, de problemas sentimentais, pessoas que estão vivendo nesse mundo cheios de problema, cheios de depressão. Então eu me importo com as pessoas e eu me importo e sei que orar é algo muito importante, porque quando nós oramos com uma intenção de alcançar um resultado, não apenas um resultado egoísta, mas um resultado onde a gente vê o agir de Deus, onde a gente vê que Deus realmente se importa, né, com pessoas, com famílias, com igrejas, com crescimento pessoal, com crescimento e entendimento espiritual, porque buscar sabedoria em Deus é muito diferente de ter inteligência. A nossa inteligência, ela é intelectual e ela é até perigosa, porque quando as pessoas começam a se achar inteligentes demais, quando elas até acham que não precisam da presença de Deus porque elas são autossuficientes, existe um grande perigo. Mas quando nós temos a humildade de aceitar que nós não sabemos e não podemos realizar nada sozinhos, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos do entendimento na palavra. Então, aqui o apóstolo Paulo, mesmo em meio a prisões e dificuldades, ele estava sempre orando pelo crescimento da igreja, pela propagação do evangelho, porque ele sabia esse valor que o evangelho tem dentro de nós. E a paz em meio às guerras, e a alegria em meio a tristezas, e a verdadeiro descanso em meio às ansiedades, de tudo que esse mundo tem trazido, de tudo que esse sistema tem trazido em nossos corações. Muitas vezes nós queremos alcançar a paz, mas vem problemas e ansiedades e vem realmente abalando, e a gente vê pessoas ao nosso redor abaladas, pessoas correndo atrás de coisas o tempo todo e esquecendo que a palavra de Deus, ela nos garante que aos seus amados ele dá enquanto dorme, durante o sono. Então a gente só precisa realmente descansar em Deus, fazendo a nossa parte, sim. Eu estou num propósito, né, de ler o Salmo 27 2 vezes por dia, de buscar em Deus algo, de buscar em Deus uma sabedoria extraordinária. Então, eu gostaria que nesse momento você recebesse essa mensagem que nós não devemos ficar procrastinando, nós não devemos interromper. A obra de Deus, ela sempre vai ser feita por milhares de pessoas, porém aquilo que é nosso, aquilo que é a nossa tarefa, o nosso dever, que é o nosso propósito, o chamado, missão, seja o nome que você quiser dar, aquilo que é para nós fazermos, ninguém vai fazer por nós. As pessoas que nós temos que alcançar, ninguém vai alcançar por nós, e que nós não devemos negligenciar a necessidade de fazer a leitura bíblica, a necessidade de fazer as nossas orações constantes, porque por mais que existam pessoas orando por nós, por mais que nós estejamos debaixo de autoridade espiritual, seja pastoral, ministerial, seja o que for, nós também temos a obrigação de buscarmos em Deus. E Jesus também deixou um modelo de oração tremendo, um modelo de oração que é o Pai Nosso, um modelo de oração específico, onde nós podemos usar como uma base, mas mudar completamente, como se muda a decoração de uma casa. Então a gente deve acrescentar ali as nossas petições, os nossos agradecimentos, acrescentar ali o que nós realmente estamos precisando, porque o Senhor ouve atentamente a oração de cada um de nós, e todas as vezes que nós entregamos a nossa oração a Deus com um propósito, com fé, eu creio que a partir dali ele começa a trabalhar. Os anjos do Senhor, eles trabalham por nós também,
e nós não vemos, porque muitas vezes no silêncio, porque muitas vezes na quietude, Deus está trabalhando e a nossa inquietação, a nossa ansiedade pode até interferir, interromper, porque quando a palavra de Deus ela fala várias vezes não temas, e ela fala tem de bom ânimo, e ela diz alegrai-vos. Então muitas vezes nós demoramos a nos aquietar, nós interrompemos, nós atrapalhamos o agir de Deus quando somos desobedientes, temendo, ansiando, estando desconectados. Então nós devemos realmente parar, respirar bem fundo e buscar a Deus em todas as coisas, em todo tempo, em todo momento. Não esquecer que Ele é o nosso amigo, muito mais do que um pai, Ele é um grande amigo, Ele é o nosso Criador. Quando nós temos um pai terreno, eu não tive o meu, mas eu sei que quando uma pessoa tem um pai terreno, é assim, o teu pai pode ser um grande executivo, o dono de uma grande empresa, porém, ele é sempre o teu pai. Ele pode ser um pastor de ovelhas, ele pode ser realmente um grande líder, mas quando ele chega em casa, ele é o teu pai. Então, Deus é Deus, Deus é Criador, Deus é tudo, em todo lugar, em todo tempo. Deus é magnífico e poderoso, mas Ele é o nosso Pai. Então, quando nós deixamos de agir apenas como criatura e passamos a agir como filhos, nós nos aproximamos mais dele e também alegramos o coração dele. E quando nós nos aproximamos da palavra, nós realmente mostramos para Deus que nós nos importamos. E nós aqui nessa palavra aprendemos coisas tremendas, tremendas. E eu quero compartilhar mais uma palavra aqui, mais um versículo com você. Salmo 27, no versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Aqui o salmista, ele está dizendo, né, que nos dias mais difíceis, nos dias da adversidade, o Senhor o guardará. Hoje nós não temos tabernáculos, né, mas quando nós habitamos na casa do Senhor, quando nós frequentamos a igreja, nós temos uma confiança, nós temos uma comunidade, nós temos ali um corpo de Cristo. E quando realmente nós estamos andando em obediência à palavra, amando as pessoas como nós devemos amar, nós temos mais força para perdoar as falhas delas e fica muito mais fácil da gente se manter dentro de uma instituição como a igreja, porque eu ouço muitas pessoas falando que elas não estão indo porque se decepcionaram com alguém. Eu ouço muitas pessoas falando também que já participaram, que já fizeram parte de alguma comunidade e hoje não estão mais. A verdade é que nós precisamos estar ligados no corpo de Cristo. A verdade é que a vida em comunidade, através de uma mesma fé, de um mesmo propósito, nos fortalece. Então, quando nós estamos fora, nós somos verdadeiramente como aquela brasinha que vai se apagando e nós caímos no erro e nós estamos ali como uma presa fácil. Eu, desde que me converti, isso já tem 22 anos, eu nunca saí de igreja e nunca saí da presença de Deus. Eu nunca me rebelei por algum pedido que eu fiz e que Deus não me atendeu. Eu nunca me rebelei por nenhuma perda, nem perda material, nem perda de pessoas que eu muito amava e que se foram, porque eu sei que em Deus há propósito para tudo. Eu confio que Ele é um Deus criador e justo. Se Ele nos deu o livre-arbítrio, nós devemos tomar muito cuidado com as escolhas que fazemos. Isso é muito importante, porque quando nós fazemos escolhas erradas, nós estamos ali plantando uma semente, aquilo é um plantio. E quando nós colhemos os frutos das nossas más escolhas, não podemos responsabilizar nem mesmo Deus, nem mesmo outra pessoa e nem mesmo o diabo, porque o mal não pode tocar nas nossas vidas, ele não tem autorização para isso. Nós é que muitas vezes damos brechas e brechas terríveis, onde nós colocamos a culpa no outro
daquilo que é apenas nossa responsabilidade. Devemos reconhecer as nossas falhas, devemos nos arrepender sim, voltar lá onde caímos, nos levantarmos e seguirmos felizes, alegres, porque a palavra de Deus também fala que nós devemos nos alegrar. Inclusive eu vou ler esse versículo aqui para não ficar só na minha palavra. No mesmo Salmo 27 que eu li, aqui no versículo 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Então, manda a gente se animar muito antes dele fortalecer o nosso coração. Diz, anímate e Ele fortalecerá o teu coração. Nós precisamos nos animar, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos cantar alegremente, porque Ele mudará a nossa sorte. Se nós ficarmos esperando todas as coisas boas acontecer para ter alegria no nosso coração, infelizmente, no meio desse sistema, no meio desse governo, no meio de coisas que acontecem, nós não conseguiríamos alegrar o nosso coração. Mas quando nós colocamos o olho realmente nesta palavra, quando nós estamos atentos, estudando, examinando, buscando, como Deus diz no Salmo, meditando de dia e de noite, porque toda a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e Deus habita dentro de cada um de nós. Então, ainda que eu escrevesse um verso aqui, esse verso poderia realmente ser chamado de palavra de Deus, no sentido de que veio inspirado por Deus para a minha vida, para entregar para vocês. Então, da mesma maneira que pessoas falam e eu sinto que veio da parte de Deus para mim. E essa palavra todinha, ela foi inspirada por Deus. Ele diz assim, medita na lei de dia e de noite. Porque enquanto a gente está pensando na palavra de Deus, enquanto a gente está pensando em coisa boa, a gente não fica com a mente vazia para aqueles pensamentos que eles são muito rápidos, sutis e intrusivos. E esses pensamentos que sondam, né, e vêm, se a gente der vazão, se a gente der lugar, traz preocupações, traz ansiedades e incertezas. E toda a certeza que nós temos é que Deus é a única provisão que existe. Tudo que vem até nós vem da parte de Deus. Ele é a provisão que nós temos. A verdadeira provisão vem de Deus. Nós temos força, fôlego, nós temos saúde para trabalhar dia após dia e termos o nosso salário e termos o nosso pagamento, a nossa recompensa, porque Deus assim permite. Quando nós temos a comida na mesa, foi porque Deus deu, né, pro homem que plantou, Ele deu pro homem que colheu aquela mesma força, aquela mesma energia que Ele deu para a terra, para que o alimento crescesse, que Ele dá para cada animal do campo, para que gere para nós o alimento. Então, a gratidão, a reconhecer isso, que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo e que nós devemos realmente confiar. E a confiança, ela não traz temor. Então, se há um temor no teu coração de que há algum perigo, de alguma coisa lhe faltar, então você não conhece a palavra, você ainda não conhece a Deus e você ainda não conhece esse princípio, porque nós precisamos obedecer, confiar e entregar todo o nosso cuidado a Deus. Então, assim, Ele poderá agir, Ele poderá ser glorificado, Ele poderá ser exaltado a partir da nossa vida. E é isso que é o mais importante, Deus ser visto através de nós. Quando nós somos pessoas prósperas, bem-sucedidas, nós também podemos estender a mão para outras pessoas, sabe? Como um jarro que ao redor desse jarro tem copos. Então Deus vem e derrama nesse jarro que somos nós. E nós podemos despejar também, derramar em outros copos, que são pessoas que precisam da nossa ajuda. Então esse é o propósito que Deus quer nos abençoar, para que nós também venhamos abençoar outras pessoas. E reconhecendo que tudo vem dele, nós conseguimos ensinar esse evangelho
esse evangelho de Cristo, que é a verdadeira paz, que é o verdadeiro amor, a paciência e o perdão, de lidarmos com as outras pessoas. Então esse transbordar de Deus, ele vem a partir não só de provisão física, mas uma provisão espiritual e uma provisão emocional, porque quando nós contribuímos na vida de outras pessoas com uma palavra de fé, com uma palavra de auxílio, como acalmar a mente de alguém, como consolo no momento de luta, de perda, de depressão, de ansiedade, qualquer coisa, porque todas as vezes que nós contribuímos com alguém, nós estamos sendo Deus na vida daquela pessoa. Ele está nos usando para alcançarmos aquelas pessoas e Ele usa muitas outras pessoas também para nos alcançar. Então, eu gostaria agora de fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus pela tua presença aqui no canal e que nós possamos entregar o nosso melhor para Ele agora, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por essa mensagem, por essa palavra, por esses versículos que foram lidos, Senhor, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor alcance essa pessoa que está me ouvindo agora. Derrame sobre a vida dela, Senhor, uma unção maravilhosa, Pai. Uma unção de alegria, uma unção de paz, uma unção verdadeira. Que esse coração, Senhor, seja sempre alinhado à tua palavra, ao teu querer. Que este coração esteja calmo, tranquilo, seguro nas tuas obras, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor supre todas as necessidades. Sabendo que o Senhor é poderoso para alcançar e para transformar vidas. Tira todo o medo, todo o temor, tira, Senhor, todo o engano, tira, Senhor, em nome de Jesus, todo pensamento contrário de fracasso ou de derrota e coloca agora, Senhor, a certeza nessa mente, nesse coração, que quando nós estamos alinhados à tua palavra, à tua vontade, ao teu querer, somos mais que vencedores e que o Senhor nos ajude a reconhecer as nossas falhas. Se temos falado mal de alguém, se temos, Senhor, feito alguma obra que te desagrada, se temos feito contendas entre pessoas com leva e trás, a nossa boca é feita apenas para abençoar e não para amaldiçoar. Senhor, desperta a mente onde que nós temos errado, para que nós tenhamos a sabedoria de nos corrigirmos e andarmos, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, para colhermos frutos de excelência, de uma vida sincera, verdadeira na tua presença, Pai. Que possamos orar por outras pessoas, alcançar, Senhor, de maneira intencional, pessoas que estão doentes, levando saúde através do nosso pedido, da nossa mente, da nossa oração. Alcançar pessoas que estão ansiosas, levando a paz e a tranquilidade que o Senhor nos dá. Alcançar, Senhor, pessoas que estão em dificuldade financeira, que o Senhor nos abençoe grandemente, que possamos estender a mão para levar um alimento, para levar uma roupa, um calçado, para famílias mais carentes, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos como instrumentos teus nessa terra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser, Senhor, primeiramente abençoados por ti, que possamos abençoar outras vidas, mas que antes de tudo nós tenhamos essa alegria e essa paz, essa confiança em ti, mesmo quando não vemos resultados imediatos na nossa vida, nós possamos ter a perseverança de fazer não só aquilo que nós queremos, mas aquilo que é necessário ser feito para alcançar no Senhor os resultados, porque o Senhor é Deus que abençoa, abre portas, mas nós devemos trilhar o caminho, nós devemos atravessar essa porta, nós devemos buscar aquilo que o Senhor tem para nós nessa vida, seja nos negócios, no comércio, seja como um empregado de alguém, seja como um empregador, não importa. Para cada pessoa que nós atendemos, que possamos fazer o nosso melhor,
para cada pessoa que cruzar o nosso caminho, que nós possamos entregar o nosso melhor em nome de Jesus e fazer a diferença nessa terra para a honra e glória do teu nome a partir da nossa vida, para sermos bons testemunhos de quem o Senhor é. Alcança famílias, Senhor, trazendo a salvação, trazendo a ajuda e o socorro para aqueles que andam desesperados e desamparados sem ver uma saída. O Senhor é a única saída. Passar a te buscar todos os dias trará clareza e trará a diferença em nossas vidas. Blinda as nossas mentes contra as mentiras e os enganos que o mundo tenta nos trazer, porque a tua palavra é luz que ilumina a nossa mente, ilumina os nossos passos. Obrigada em nome de Jesus e amém. Eu vou ficando por aqui, agradeço a tua presença. Se o vídeo contribuiu de alguma maneira para a tua vida, distribua também para mais pessoas, compartilhe com mais pessoas. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima mensagem.